Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula do nono ano IEJA 4. Começando com a revisão das atividades. A primeira atividade diz o seguinte: o desmatamento tem sido uma problemática crescente no Brasil. Supondo que ao efetuar o desmatamento de uma determinada área, o madeireiro se depara com uma árvore que já se encontra quebrada. Parte do tronco da árvore que se manteve fixa ao solo mede 3 metros e forma com este um ângulo de 90 graus. A ponta da parte quebrada, que toca o solo, encontra-se a 4 metros de distância da base da árvore. Qual era a altura da árvore antes de ser quebrada? Então perceba que tem um tronco que se manteve fixo, ou seja, ele ainda está em pé. E esse tronco tem 3 metros, certo? Da ponta do tronco até a ponta da árvore, que seria aqui, vai ter 4 metros até a base do tronco, certo? Então, como ele disse que o ângulo é de 90 graus, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. Lembrando que b e c são os catetos e a hipotenusa, ok? Substituindo, eu tenho lá que a ao quadrado é igual a b, que seria a distância da base do tronco até a ponta dela, 4 metros, mais c ao quadrado, que é a altura do tronco que se manteve em pé. A ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9. A ao quadrado é igual a soma de 16 mais 9, que vai dar 25. Né? A, que estava ao quadrado, vai passar para o outro lado em forma de raiz, certo? A raiz de 25, a gente sabe que é 5, né? Aí, só é fazer o cálculo lá, ó, a somazinha. O tronco que se manteve em pé, né? Mais a soma da parte que estava caída, certo? Que é 5 metros. Com isso, eu tenho que a árvore tinha 8 metros de altura, beleza? Na questão 2, ele diz o seguinte: um carro se desloca por uma rampa inclinada. Essa rampa possui 60 metros de comprimento e altura máxima de 10 metros, conforme a imagem, a figurazinha que vocês podem ver aí. A distância x entre o ponto A e B é de aproximadamente, então nesse caso, a gente vai perceber que, além de termos o triângulo retângulo, ele nos dá o valor da hipotenusa, que seria 60 ao quadrado, certo? E B, que seria a minha parte lá, o meu catetozinho lá embaixo, a distância de A até B. E C seria a altura, né? Ou o cateto oposto, né? Que seria 10 ao quadrado. Elevando 60 ao quadrado, eu tenho um valor de 3.600, beleza? Que é igual a B ao quadrado mais C. Que C, que é 10 ao quadrado, agora é 100, ok? Isolando b ao quadrado, eu vou ter que 3.600 menos 100 é igual a 3.500, ok? Como b está ao quadrado, passa para o outro lado em forma de raiz. Então, eu tenho que b é igual a raiz quadrada de 3.500, ok? B é igual a 59,16 metros. Então, a distância de A até B é 59,16 metros. A resposta seria a letra E, beleza? Na terceira questão, ele diz o seguinte, ó: em seu quintal, Sara decidiu criar um jardim no formato de um triângulo retângulo. Opa, olha aí, já auxiliou a gente. Para isso, é importante que ela saiba as dimensões dos lados desse triângulo. Analisando a imagem, podemos afirmar
que o valor da hipotenusa é só usar raiz de 3 igual a 3,6, certo? Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho que um dos lados, ou seja, A e B, equivale a 8 metros. Seria o valorzinho de C lá na fórmula, né? De B até C, eu tenho 12 metros, ok? Com isso, eu tenho que procurar a hipotenusa, que seria os lados A e C. Só substituir aonde é os catetos. Como assim? A ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 12 ao quadrado é igual a 144 mais 64. A ao quadrado é igual à soma de 144 mais 64, que é 208, ok? A é igual a 208, a raiz de 208. Por quê? Porque A estava ao quadrado, então passou para o outro lado em forma de raiz. Qual é o valor da raiz de 208? 14,4 metros, beleza? Na quarta questão, ele diz o seguinte: analisando os triângulos a seguir, podemos afirmar que a soma de x mais y é igual a... Então, primeiramente, vocês vão analisar aqui no primeiro caso aí, onde está o 1, né, em cima da formulazinha. Tem a hipotenusa igual a 41 e o cateto adjacente igual a 40. E o cateto oposto igual a x, né? Então, eu posso dizer que, vamos fazer aqui, nessa quarta questão, A é igual a 41, B é igual a 40 e C é igual a x, ok? No primeiro caso. No segundo caso, eu tenho que A, B e C, né? A, eu não tenho A, que no caso é o meu y, certo? Meu y. B, eu tenho que B seria 21 e C igual a 20, certo? Jogando na formulazinha A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, para o primeiro caso, eu tenho que o valor de x, né? O valor de x é igual a 9, certo? Jogando na formulazinha do Teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, eu tenho que y é igual a 29, ok? Fazendo a soma de x mais y, eu tenho que 9 mais 29 é igual a 38. Letra D, beleza? No kit último da atividade, ele diz o seguinte: ao encerrar o expediente de trabalho, Sumara chamou um táxi para retornar à sua casa. No caminho, o semáforo sinalizou a cor amarela, mas o motorista ainda estava muito distante. Em seguida, foi sinalizado o vermelho e o motorista parou a uma distância horizontal de 3 metros, né? De um semáforo, que possui 4 metros de altura. Analisando a imagem, qual é o comprimento representado por x? Então, percebam aí que eu tenho o Fusquinha, né? O Fusquinha parou a 3 metros do semáforo e o semáforo tem 4 metros. Então, ele quer saber qual é essa distância de x aí, ou seja, a hipotenusa, né? Novamente, utilizando o Teorema de Pitágoras, eu tenho que os catetos equivalem a 4 e 3, ou seja, A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. Tenho que A ao quadrado é igual a 25. Sempre lembrando que A ao quadrado vai passar para o outro lado em forma de raiz. Eu tenho que a resposta é 5. Então, o valor de x é igual a 5 metros, ok? Vamos para a nossa aula, que diz o seguinte: utilização de expressões de cálculo para determinação do volume de prismas e cilindros retos, ok? Primeiramente, vamos analisar os casos dos prismas, né? Então, vocês podem ver essas imagens aí, que existem esses prismas aí. O que seria o prisma? Um solo geométrico tridimensional. Como assim, professor? Uma caixinha quadrada,
certo? Um cesto de lixo, certo? Um balde de água. Então a gente quer saber o volume dessas figuras, desses sólidos, ok? Para o volume do prisma, ele diz o seguinte: o volume dos prismas é definido com base no princípio de Cavalieri, certo? Então ele diz o seguinte, que é uma medida que se relaciona com a quantidade de espaço que esse sólido geométrico ocupa. Para isso eu tenho o seguinte caso: é necessário conhecer a área da base, né? Ou seja, todo prisma, ele vai ter uma área da base, seja ela quadrada, retangular, triangular ou em forma de círculo, certo? Com isso eu tenho que o volume é igual à área da base vezes a altura. Vamos analisar o primeiro caso aí, certo? Ele diz: um bloco retangular possui 15 centímetros de largura, 10 centímetros de comprimento e 45 centímetros de altura. Qual é o volume desse bloco retangular? Ou seja, ele é uma forma retangular, tem dois lados iguais e dois lados distintos. Por exemplo, seria mais ou menos dessa forma, ó. Esse é igual a esse e esse é igual a esse, beleza? Primeiramente a gente tem que saber a área da base. Como que eu vou fazer isso? Lado vezes o comprimento, certo? A largura. Então o que seria a largura? A largura seria isso daqui e o comprimento isso daqui, beleza? Qual seria a largura desse bloco aí? 15 centímetros, certo? Qual seria o comprimento? 10 centímetros. Então, multiplicando, eu vou ter que a área da base é igual a 150 centímetros quadrados. Opa! Cuidado quando relacionar volume e área, certo? Quando é área, é alguma medida elevada ao quadrado. Por exemplo, metro ao quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado, beleza? Quando eu vou trabalhar com volume, seria a parte de metros cúbicos, centímetros cúbicos, quilômetros cúbicos e assim sucessivamente, certo? Vamos calcular a base agora, o volume. O volume do retângulo, que é um bloco retangular, é igual à área da base vezes a altura. Qual é a área da base mesmo? Que a gente achou, ó, 150 centímetros quadrados, ok? E vou multiplicar pela altura. Qual é a altura? 45 centímetros. Multiplicando 150 vezes 45, eu tenho que o volume do retângulo é 6.750 centímetros cúbicos. Beleza? No exemplo 2, ele pede para calcular o volume do prisma abaixo, sabendo que suas bases são triangulares, certo? Então, tem o prisma ali, que tem a altura, né, de 50 centímetros, e um dos lados ali, ou seja, 20 centímetros. Mas lembrando que a base é 6 formatos de triângulo, ou seja, ela é um hexágono, né? Eu tenho 6 triângulos ali. E um dos lados desse triângulo equivale a 20 centímetros. Para calcular a área total desse hexágono, eu vou pegar os 6 triângulos. Mas como que eu calculo a área do triângulo? Aliás, dessa área todinha aí de 6 triângulos, eu vou ter a área total aí, que é igual a L ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4, certo? Beleza, mas são 6 triângulos, sem problema. Então, 6 vezes, qual é a base, o ladozinho aí? 20 centímetros, né? Então, eu elevo esse lado ao quadrado e multiplico a raiz de 3, certo? Lembrando que a raiz de 3 equivale a 1,73, faço a multiplicação. 20 ao quadrado equivale a 400. Multiplico 6 vezes 400 vezes 1,73 e divido por 4, certo? Então, fazendo isso tudo, eu tenho que 6 vezes 400 vezes 1,73 equivale a 4.152.
dividido por 4, vai ficar 1.038 centímetros quadrados. Isso é só a área desse sólido aí, certo? Para calcular o volume desse prisma agora, eu pego a área da base, que eu achei que equivale a 1.038, e multiplico pela altura. A altura já deu que é 50 centímetros, certo? Olhem o cálculo aí que eu fiz ao lado. Então, 1.038 vezes 50 equivale a 51.900 centímetros cúbicos, beleza? Terceiro exemplo, ele diz lá, ó, calcule o volume de um prisma cuja base é um triângulo equilátero de 18 centímetros de lado por 30 centímetros de altura, certo? Então vamos a calcular a área, né? Para calcular essa área, como ele é equilátero, eu tenho um lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, né? Lembrando lá que a gente já viu. Beleza, então vamos lá. Qual é o lado aí? 18 centímetros. 18 ao quadrado vezes raiz de 3. Beleza? Dividido por 4. Mas quanto vale 18 centímetros ao quadrado? 324 vezes raiz de 3. Lembrando que a raiz de 3 é 1,73. Eu tenho que 324 vezes 1,73 vai dar 560,52 dividido por 4. Achei a área. Qual é a área aí? 140 vezes 3 centímetros quadrados. A área do triângulo aí vai ser 140,13 centímetros quadrados. Vamos jogar na fórmula agora. Volume, que é a área da base, vezes a altura. A área da base a gente achou 140,13 vezes 30, porque 30 é a altura, né? E temos o volume aí, que é igual a 4.203,90 centímetros cúbicos. Olha aí como é fácil esse caso, né? Vamos agora para o volume dos cilindros, né? Vamos para o volume dos cilindros. Perceba que o volume do cilindro a gente vai ter o produto entre a base vezes a altura, como a gente já viu lá atrás, certo? Só que o cilindro ele vai ter a sua base em forma de círculo, certo? Em forma de círculo. Então, o volume do cilindro, como a base é em forma de círculo, a área é igual a πr ao quadrado, certo? Ou seja, esse r é o raio, né? Ou, para os mais íntimos, π raio ao quadrado, certo? Então, o volume do cilindro é o que? Π raio vezes π raio ao quadrado vezes a altura, certo? Primeiro exemplo. Calcule o volume do cilindro a seguir. Opa, perceba aí que o exercício já disse o seguinte. Use π igual a 3,1. Para calcular, usaremos lá a formulazinha, né? Volume do cilindro, que é igual a π raio ao quadrado vezes a altura, né? Qual é a altura que ele deu aí? 5 centímetros. Qual é o valor do raio? É de B a C, que é 4 centímetros. Então, olha aí no cantinho, ó. Raio é igual a 4 centímetros e a altura é igual a 5 centímetros, beleza? Substituindo π por 3,1, o raio por 4 ao quadrado e multiplico por 5 no final. 3,1, lembrando que 4 ao quadrado é 16, né? 16 vezes 3,1 vai dar 49,6. 49,6 vezes 5 vai dar 248 centímetros cúbicos. Muito fácil, né? Olha, que bonito aí, mas esse exemplozinho aí que ele diz. Um caminhão de transporte de combustível possui um reservatório no formato de um cilindro, conforme a imagem a seguir. Então, olha a imagenzinha aí desse caminhão, né? Ao analisar-se o cilindro do reservatório, constatou-se que o raio do reservatório é igual a 2 metros. Lembrando-se que em 1 metro cúbico cabe 1.000 litros. Qual deve ser o valor mínimo da altura desse cilindro para que o caminhão consiga transportar 54.000 litros
de combustível. Ajudou a gente também, ó. Use π igual a 3. Primeiramente, como ele disse que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, né? Então 54 mil litros equivale a 54 metros cúbicos. Então já tem um volume aí. O volume é de 54 metros cúbicos. O tanque desse caminhão, no reservatório dele, o reservatório de gasolina, equivale a 54 metros cúbicos. Beleza? Só substituir na fórmula. Volume do cilindro é igual a π ao quadrado vezes o H, né? O H seria essa altura aí, que é o que a gente quer, né? O volume eu sei que é 54. O π, a questão diz que é para usar só o valor de 3. O raio é igual a 2 eleva ao quadrado vezes a altura que eu vou ter que isolar no final, né? Então vamos lá. 2 ao quadrado é 4. Então eu tenho 3 vezes 4, 12. Então 54 é igual a 12 vezes H, né? Isolando o H, o 12 passa a dividir no 54. Olha só que fácil. Qual é a altura necessária aí? 4,5 metros. Beleza? Então é isso aí, galera. E até a próxima aula.